Olá meus amigos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o assunto é sonhos. Você provavelmente já sonhou e também muito provavelmente já teve um ou outro sonho ou todos os seus sonhos, você não conseguiu entender o significado daqueles sonhos. Mas afinal, será que os nossos sonhos trazem mensagens do mundo espiritual? Será que eles estão carregados de simbologias para nos dizer algo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sonhos, mais especificamente tentar ajudá-los a desvendar os seus sonhos. Se este assunto é importante para você, fique comigo porque o vídeo sobre sonhos está apenas começando. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. O tema de hoje eu tenho certeza que desperta muita curiosidade, não é? Nós vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre como desvendar os nossos sonhos. Eu tenho certeza que você tem algum sonho aí que ainda não conseguiu desvendar, não conseguiu entender o significado. Quem sabe no vídeo de hoje a gente pode te ajudar. De antemão, gostaria de dizer também que se você tem algo assim muito particular, um sonho muito interessante, que você não conseguiu chegar numa equação, não conseguiu a elucidação desse sonho, manda para mim aqui nos comentários, descreve como é que é o seu sonho, que eu vou tentar te ajudar, vou tentar desvendar este sonho para você, tá bom? Gente, olha, primeiro é importante dizer que a gente precisa analisar a questão do sonho sobre dois aspectos. Nós precisamos analisar pelo aspecto da ciência, científico, e também pelo aspecto espiritual. Eu, particularmente, gosto de juntar os dois, porque certamente um sonho ele é mais pelo lado da matéria, mais físico, mais racional, mais voltado para os elementos químicos do cérebro, e outro sonho ele tem aspectos espirituais. Então, se a gente conseguir juntar os dois para elucidar o sonho, é certeza de sucesso no resultado que nós vamos aqui emprenhar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, os sonhos eles podem ser orgânicos, eles podem ser produzidos pelo cérebro em razão das experiências que tivemos ao longo do dia ou pelo momento difícil ou agitado que estamos vivendo. Isso fica na nossa mente, fica na nossa cabeça e quando a gente vai dormir a gente não consegue desligar, que seria o objetivo, né? Quando a gente dorme, desligar para o corpo poder descansar. A gente não consegue, o nosso cérebro continua trabalhando, continua se movimentando em torno de alguns temas que têm nos tirado a nossa paz. Então, o nosso sonho, muitas vezes, ele está relacionado ao estilo de vida que estamos vivendo ou dos problemas que estamos passando. Eles podem ser traduzidos, modificados, tratados de uma outra maneira nos nossos sonhos. Se nós estamos passando por um momento muito difícil, de tensão, o nosso sonho pode ser um sonho assim, envolvendo um monstro, onde a gente foge e tal, sei lá, qualquer coisa assim. Porque o nosso cérebro ele está dando digamos assim, um respiro daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, digamos assim, no dia a dia. E aí ele começa a continuar, ou ele dá continuidade àquilo que nós estamos vivendo. Então, muitos dos nossos sonhos estão relacionados a fatores químicos do cérebro, estão relacionados às coisas que nós estamos vivendo. Não tem nenhum sentido além de nos chamar a atenção para dar uma maneirada, acalmar um pouco, né? Buscar ajuda, orientação, um tratamento, alguma coisa assim, para a gente não viver desse jeito tão acelerado, tão problemático, tão assustado, tão preocupado que nós estamos vivendo, que está refletindo inclusive nos nossos sonhos. Agora, existe um outro tipo de sonho que é um sonho espiritual, e aí eu gostaria de entrar num tema bastante delicado, que é aquilo que Chico Xavier nos ensinou, que quando nós dormimos, nós temos a experiência de morte. Toda vez que nós dormimos, nós temos a experiência de morte. Por quê? O que é a morte? A morte é o desligamento do espírito do corpo. O espírito se desliga do corpo, correto? Isso é a morte, a grosso modo, né? Quando nós dormimos, acontece esse desligamento. O espírito sai do nosso corpo. Porque quem precisa descansar é o nosso corpo, não é o nosso espírito. O nosso espírito está em processo de aprendizagem, de crescimento, de evolução. Ele está buscando novas jornadas, novas experiências. Então ele não descansa. Quem descansa é o nosso corpo. Então o nosso cérebro precisa descansar, o nosso coração precisa diminuir o ritmo, não é? Os pulmões, enfim, o fígado, o rim, todos os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos tecidos precisam relaxar.
para recarregar a bateria para o próximo dia. Então, o sono, ele vem para reparar o corpo. O sono vem para reparar o corpo. E quando o corpo está em repouso, quando o corpo está ali recarregando as suas baterias, não faz sentido o espírito ficar dormindo junto. O que o espírito faz, que é na verdade nós, né, a nossa essência? Ele se desprende do corpo e vai. Algumas pessoas dizem que estamos vinculados ao chamado cordão de prata, outros de fluido cósmico, outros dão, enfim, diversos outros nomes, mas de fato ainda estamos ligados ao nosso corpo. E o desencarne, a morte propriamente dita, se dá quando esse fio é rompido, aí sim nós estamos de fato livres do nosso corpo. Quando nós dormimos, vamos lá, quando a gente dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo e vai para muitas moradas, como disse Jesus, na casa do Pai. Nós vamos para vários lugares, para várias dimensões, para vários estágios de consciência. Lá nós vamos encontrar com pessoas encarnadas, mas que estão como nós em desdobramento. Vamos nos encontrar com pessoas já desencarnadas, tá aí quantas vezes a gente fala, eu sonhei com uma pessoa que já morreu. Porque quando a gente sai do corpo, a gente se torna espírito como aquele que já morreu. De fato, lembra do Chico Xavier? Ele vai contar essa história. Então lá a gente se encontra com quem já morreu. E aí a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode visitar lugares, a gente pode dar risada, a gente pode chorar. Uma série de coisas podem acontecer porque nós de fato estamos em espírito, em contato com outro espírito em algum lugar por aí. E isso não precisa saber, será que eu fui aqui? Será que foi? Não importa. São muitas moradas, então a gente pode ir em muitos lugares, diferentes lugares. Ainda sobre sonhar com quem morreu, é interessante porque frequentemente eu ouço assim, Pedro, olha, eu sonhei com uma pessoa que morreu, a gente conversou, mas eu não consegui, eu não lembro do que a gente conversou. Eu lembro que a pessoa falava, eu falava, a gente gesticulava, tal, mas eu não lembro absolutamente nada do que nós conversamos. Bom, por que você não lembra do que você conversou? Porque o que você conversou foi espírito para espírito, no nível do inconsciente, no nível do mundo espiritual. Quando você vem para a matéria, talvez não é para você, estando na matéria, se lembrar dessa conversa. Porque às vezes é uma revelação, é um pedido de perdão, é uma reconciliação, sei lá, são tantas possibilidades que de repente, ou até uma premonição, ou às vezes um alerta de alguma situação, mas que você, como espírito, está sendo preparado, mas não enquanto está na matéria. Tá? Parece um pouco complicado esse tema, mas eu pretendo fazer outros vídeos explicando essa situação. Então, às vezes você conversa com uma pessoa que morreu, né? Em sonho você conversa com uma pessoa que morreu e não se lembra de nada, porque de fato não é para você se lembrar de absolutamente nada mesmo. Mas o seu espírito, você na verdade, né? A sua essência, sabe de tudo e está aqui no inconsciente para te preparar, para te orientar, para te deixar mais tranquilo com relação às coisas que estão sendo faladas ali, tá bom? Pode ficar tranquilo que o que tinha que acontecer já aconteceu, por mais que você não se lembre. Algumas pessoas relatam que lembram, eu lembrei sim, eu conversei, eu falei sobre isso, falou sobre aquilo, pararei, parará. Beleza, maravilha, era porque era para você se lembrar. Quando não é de fato para você se lembrar. Não adianta você ficar buscando, tentando e tal, você não vai conseguir acessar, porque foi bloqueado espiritualmente. Tá? Isso é importante. E aí, uma outra situação que muito ocorre, a pessoa fala, olha, eu sonhei com um monstro. Eu não sei dizer, mas era um monstro, sei lá, não fez sentido nenhum, o monstro corria atrás de mim, eu corria atrás do monstro, o monstro queria me matar, não sei o que, quer dizer. O que isso significa, o monstro? Monstro, o que significa? Bom, primeiro, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vê coisas que a gente não está habituado a ver aqui no plano Terra, né? Com os nossos olhos ou com os nossos 5 sentidos, né? A gente não está acostumado a lidar com essa situação pelos nossos 5 sentidos. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai ver muitos seres, muitas pessoas, vai ter contato com muitas energias, que quando a gente volta aqui para o nosso corpo, o nosso cérebro não consegue decodificar. Ele não entende aquilo, porque para ele também é novo, ele nunca viu. Quem viu é o espírito, não o cérebro. O cérebro é físico, mente é espiritual, né? Então, o cérebro ele não consegue encontrar, ele não consegue reproduzir aquela imagem, aquela situação. Então, o que ele faz? Ele reproduz do jeito que ele entende que deve reproduzir. Então, se foi alguma coisa muito assustadora, um episódio, uma situação, ele vai, dentro do que você entende como mentalmente correto, ele vai criar um monstro, uma figura
né, que você vai denominar como um monstro e tal, ele vai criar essa figura para você. E aí você fala, nossa, sonhei com um monstro. Na verdade, você não sonhou com um monstro, você sonhou com um ser, né? Você esteve com um ser, você esteve em algum lugar, diante de algumas pessoas e tal, e que eram assim tão diferentes que o cérebro não conseguiu reproduzir para você aqui quando você voltou para a matéria. Então, não é necessariamente que você tenha sonhado com um monstro, mas o cérebro é a forma que ele entendeu, a forma que ele encontrou para mostrar o que aconteceu do outro lado, tá bom? Bom, e para terminar, muitas pessoas dizem assim, olha, eu não sonho, eu vejo tantas pessoas falar de sonho, mas eu mesmo não sonho. Mentira, você sonha. O que acontece é que você não se lembra dos seus sonhos. Primeiro, porque talvez não é para você se lembrar. Segundo, porque talvez, ou porque você tem tomado remédio para dormir, ou toma outra medicação, enfim, ou tem uma vida agitada que você não consegue guardar na memória, você não consegue trazer, quando o seu espírito volta, ele não consegue descarregar essa imagem no seu cérebro. Então você acha que não sonha, mas obrigatoriamente todos nós sonhamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, infinitas possibilidades de sonhos durante uma noite de sono. Mas às vezes você não se lembra por vários fatores medicamentosos, estilo de vida, parará, são muitas coisas, tá bom? Mas você sonha sim. Existe técnica que faz você se lembrar dos seus sonhos, né? Faz o seu cérebro se programar para trazer as imagens do mundo espiritual para você. É uma técnica que eu poderia explicar num outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas existe essa técnica sim, é uma técnica relativamente simples, mas é muito importante para quem quer se lembrar dos sonhos. E por último, não menos importante, guarde sempre as anotações dos seus sonhos. Inclusive, é recomendável que você coloque lá um caderninho do lado da sua cama, com uma caneta, um lápis, e que às vezes você acorda de madrugada, e se você voltar a dormir, no outro dia de manhã você não lembra mais do que você sonhou. Então, acordou com sonhos, porque depois eles vão apagar. Acordou com o sonho, já anota, bonitinho. Escreve ali tudo bonitinho, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quanto mais detalhes você colocar do seu sonho, mais é interessante, muito mais é fácil você conseguir entender e explicar e desvendar os seus sonhos, tá bom? Então anota realmente no caderninho os seus sonhos, porque faz todo sentido. Quando o tempo passa, você vai falar, puxa, eu sonhei com tal coisa, eu me lembro. Então, se você tivesse desvendado naquele momento, talvez você teria poupado alguma coisa no futuro, alguma situação. Eu quero te ajudar a desvendar os seus sonhos, tá bom? Eu tenho muito interesse nisso, é uma das áreas que eu muito estudo, né? Tanto pela psicanálise, tanto pelo espiritualismo, pelo espiritismo. Então, eu tenho bastante elementos para te ajudar a desvendar os seus sonhos. Eu preciso, naturalmente, que você coloque aqui nos comentários os seus sonhos. O que é que você sonhou que te chamou muita atenção e que você não consegue desvendar e tem causado assim muita, vamos dizer, a gente fala aqui, né, tem educado você. Então, manda aqui no comentário porque eu farei o maior esforço, a maior dedicação para desvendar os seus sonhos. E se esse assunto foi interessante, se você gosta de conteúdos como esse, por favor, não lhe custa nada, se inscreva aqui no meu canal. É rápido, é só clicar aqui em inscrever-se, pronto, você já está inscrito no canal. Eu vou trazer mais vídeos sobre este assunto e se você estiver inscrito, você será notificado automaticamente pelo YouTube sobre esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.